Nossa, eu fico com náuseas quando eu leio isso. Minha sogra diz que a esposa tem que fazer sexo para agradar o marido. Ai, sinto muito, sabe? Não, é a aquilo gente antigo que ela tem que cumprir o dever, né? a gente faz sexo porque é bom, É não é bom. para agradar ninguém, não, é porque é bom. E é o dia que a gente quer e tá com vontade, né? E um Olha o bom que ela falou aqui, Berê, o comentário. Eu sempre fui sorridente. Quando me casei, o marido me proibiu de ficar rindo, porque mulher casada tem que ser séria. Olha que coisa triste, gente, direito, né? Tem um comentário aqui, ó. Quando eu estava falando sobre aquela questão do sexo, né? Estou com uma bebê de 10 meses, não tenho estímulo para sexo e é horrível transar e também não transar, porque o marido faz um auê. Olha que triste. Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Renata Janones, do Mulheres Exponenciais, nessa semana especial, cheia de temas muito importantes e pertinentes para nós mulheres. E hoje um tema que não podia faltar nessa semana, né, gente? A mulher e a violência. E eu vou receber, certo, Berenice está conosco. Ah, Renata, musicoterapeuta, que legal. Eu fiz há muitos anos atrás em Ribeirão Preto, quando eu morava. Deu certo! Oi, Berê! Oi, Renata! Boa noite, Saudade. Berenice. Boa noite. Que bom que deu certo, né? Estamos aqui ao vivo. Você está com o celular ou está com o notebook? Então, acabou sendo com o celular mesmo, do André. Vê se você consegue afastar só um pouquinho, vai ter que ficar, às vezes, com o braço um pouquinho esticado. Assim? Isso, é porque estava tão pertinho do seu rosto que abaixa um pouquinho para a gente conseguir te ver. Abaixa um pouquinho. Tá. Isso, tá ótimo, agora tá ótimo. Isso. Tá ótimo. Eu estava aqui contando como é que eu te conheci, né? Berenice de Biagi, mas carinhosamente chamamos de Berê. E como que eu te conheci no grupo de terapia, era isso que eu estava contando, mas eu vou deixar você se apresentar e já te agradecer ter aceito esse convite nessa semana especial e para falar de um tema tão importante, né, Berê? Isso, é uma semana muito especial e que para que a gente possa fortalecer essa consciência do que está acontecendo, né? Que parece tão sério e a gente precisa de ter uma consciência muito aberta para questionar até a nossa vidinha, né? O que a gente está reproduzindo sem ter noção, né, Renata? Isso. Então, já entrou no tema aí, né, Berê? O que nós estamos reproduzindo sem ter noção? Uau, sem né? ter noção, é. Mas fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência e como você acabou indo trabalhar com esse tema violência, né? Como é que foi essa história? Como é que tem sido? A minha trajetória profissional, mais especificamente voltada para a saúde, eu iniciei no início da década de 90. E que foi fazendo parte de uma equipe de saúde mental na Universidade Federal de Uberlândia, atendendo funcionários e professores numa equipe que era constituída por diversos profissionais, né? E eu como terapeuta de família. Na ocasião, desde essa época, então eu participei de vários projetos, tanto atendendo família, casal, individual com queixas que era relacionais, né? E grupos, né? Grupos com questões de saúde mental. Então, a minha primeira experiência, e que passou a ser um projeto de estudo e de questionamento, foi em saúde mental, em que me chamava muita atenção os sintomas que a maioria mulheres, né, apresentavam, e que nas conversas e nas trocas a gente se dava conta de uma questão que tinha a ver com as relações delas, que seja com o trabalho, nas relações afetivas, no entorno em que reproduzia, na verdade, uma questões voltadas para abuso, violência, negligência, carregar o mundo nas costas, porque violência é muito amplo, né? Então, a gente passou a questionar muito essas questões a partir do entendimento que as pessoas tinham de como elas viviam e como elas reproduziam, sem ter noção, essa violência ou microagressões diárias, né? Com uma linguagem que eu diria que era violenta, mas que
que era como se a gente tivesse ali adormecido, né? Uhum. Então, desde 90 e 92, eu venho trabalhando, e primeiro em saúde mental, né? E depois para uma leitura, um entendimento mais amplo, mas para a questão da cultura, voltado para o feminino, porque daí eu me senti responsável para a gente pensar esse lugar que a gente se encontra e que nós reproduzimos as vozes, relações, em que a gente não tem muita consciência, que reproduz quando nós estamos educando, quando nós não temos noção de que estamos imersos numa relação em que é compartilhado, de certa forma, atitudes, comportamentos que leva ou que desemboca numa violência, ou que é Sim. diariamente, né, violento ou agressivo, né? Isso. Você falou uma coisa importante aí, que violência é muito amplo e tem um conceito, assim, realmente amplo. Quando a gente fala em violência, a gente já pensa em violência física ou contra a mulher, muitas vezes violência sexual, mas existem vários outros tipos de violência, pelo menos 5 tipos de violência contra a mulher, né? Violência psicológica e moral, que eu até comentei aqui no início da live, e ainda violência patrimonial. Essa, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, foi mais recente, né? A violência patrimonial. E você está falando aí de uma violência que talvez está ali meio disfarçada, pelo que eu entendi, que essas mulheres que às vezes chegam nesse estágio assim, imagina você trabalhando com saúde mental e percebe que muitas daquelas mulheres que estão ali com problema de saúde mental, quer dizer, desequilibradas ou deprimidas, e muitas vezes tem a ver com a família, com a vida doméstica, com a relação, né? A relação afetiva. E é isso que leva aquilo. A Daniela está pedindo aí, a Dani está pedindo um exemplo, Berê, do que é isso que a gente reproduz. Alguns exemplos aí, algum exemplo para a gente do que é que as mulheres reproduzem sem perceber e acaba passando essa cultura de violência. Então, me chamou a atenção num estágio que eu era supervisora na Unitri, quando estagiárias chegavam com um caso de separação e que elas ficavam muito incomodadas que a pessoa que fez a queixa e que para mediação, para ir a vias de fato a separação, na semana seguinte essa mulher falava, não, eu voltei atrás, ele é muito bom, ele é bom pai, ele é bom marido. O problema dele o problema dele é que ele fica assim, que é só quando ele me bate, né? Aí é quando ele bebe. Aí fica nervoso. Quando ele fica nervoso, né? É quando ele bebe. E aí elas ficavam paralisadas. Daí a gente orientava então para fazer a pergunta simples. E quando é que ele bebe? E na maioria das vezes, às vezes era de 3 a 4 vezes por semana. Então, essas mulheres não se davam conta, quer dizer, a partir dessas simples perguntas, voltou. Uma travadinha. As mulheres passaram a pensar que elas estavam não adormecidas, mas não tinha uma consciência, não tinha uma visibilidade desse sofrimento continuado e que elas reproduziam sem se dar conta. Então, a simples pergunta sobre a relação da agressão com as vezes que o marido bebia, fez uma diferença, porque daí não deu mais para se enganarem. Né? Sim, entendi. A gente fica nas relações arrastando relacionamentos, vou falar de casamento, de namoro, que leva às vezes a mulher à morte, né? Porque nós tendemos a ficar pontuando, guardando o que é minimizando o que acho que é bom, né? O que a gente fala assim, não, é porque ele me ama, mas assim, o que ele faz ele ama. Então a gente reproduz sem se dar conta algumas questões sérias que nos acontecem, porque a gente parece que não tem noção das coisas. A gente romantiza muito o que não é romântico, né? A violência não é romântica. Então, exatamente. Eu acho que é muito sério essa coisa de minimizar. Às vezes, deixa eu só dar um oi para o Kenzo.
meu filho, e para a Rafaela, minha sobrinha, que entraram aí e falaram um oi. Deixa eu dar um oi para essas coisas lindas aí. Que bom que eles estão participando, né? Para a gente falar de um assunto desse, né? Porque, oi, Natália, querida Natália Mundim também. Então, um assunto tão importante e, assim, minimizar maus tratos, né? Minimizar o... E eu falo porque eu vivi isso também, né? É triste, mas assim, eu li uma estatística que 2 em cada 3 mulheres já sofreram violência e dessas, 40% pelo atual parceiro, 33% pelo ex-parceiro. Então, assim, é algo que é muito mais comum do que a gente vê. A gente vê, quando a gente vê e fica chocada com histórias de feminicídio, né? Que é feminicídio ou de agressões físicas mais brutais, a gente fica chocada. Só que dentro de casa, dentro das famílias, todos os dias, a mulher sofre preconceitos. E por ser mulher, né? Porque quando a gente fala violência contra a mulher, é a violência, né, Berê, explica melhor, assim, pela que está relacionada ao gênero, porque, assim, no meu caso, por exemplo, se eu tivesse trabalho fora, professora, médica, tem uma funcionária, sempre tive uma funcionária que cuidasse da casa, vou dar um exemplo meu aqui. Se eu tivesse descansando no fim de semana, eu era chamada de folgada, porque eu tinha que estar. Se eu tivesse lavando roupa, lavando a louça ou limpando a casa, eu não ouvia xingamento. Mas se eu tivesse descansando, deitada no sofá, isso porque eu trabalho a semana inteira, eu ouvia que eu era folgada, que eu era egoísta, que eu não fazia nada, ou que eu não servia para nada. Me ajuda a fazer alguma coisa, sendo que eu pagava Me as ajuda, contas. né? Me ajuda, sendo que eu pagava as contas. Enfim. Então, assim, era violência diária. Então, e essa reprodução, que foi perguntado agora mesmo, de certa forma, esse pequeno detalhe que sempre que a gente inicia um grupo de mulheres, é tema do primeiro encontro. Quando alguma mulher denuncia para terapeuta, então, eu peço ajuda para o meu marido e ele não responde, ele fala, já vou. Aí a gente conversa, na primeira sessão, esse verbo que é o ajudar, né? E a gente conversa a respeito de distribuir tarefa, distribuir função. Porque é uma violência que a gente reproduz, sim. Quando a gente acha que dividir as tarefas na casa que as tarefas da casa é da mulher. Se nós, quando mencionamos o companheiro, a companheira, para poder ir para as tarefas da casa, para o mundo doméstico, esse mundo doméstico não é da mulher, ele é de quem habita essa casa, de quem coabita essa casa, né? Então, a gente reproduz essa violência sem se dar conta, para começar desse simples dado. Olha então, que sutileza, né? Olha que de educar os sutileza. filhos, é sutil, né? Tipo, o marido bom é o marido que ajuda a lavar a louça. Ele ajuda. Nossa, meu Deus, lavar a louça é o mínimo da obrigação de quem habita aquela casa, ou uma então colaboração. ou então eles viram bom marido santos. precisa muito mais do que isso, né, Berê? Ou então eles viram santos porque eles lavam a louça, eles ligam a máquina. Não, é tarefa. Nós dividimos o mundo público hoje com os homens, com os companheiros ou companheira, e também a gente deveria estar dividindo as tarefas do mundo doméstico, sem culpa e desculpa, né? Então, a gente está falando hoje de equidade, essa equidade passa por pequenos detalhes. Essa reprodução, ela é nos mínimos detalhes. Os filhos não é a função da mãe ou da babá ou de outro. Ela é função de pais ou responsáveis. Isso e quem precisa agregar, né? Então, a gente precisa repensar essas funções que a gente vem ao longo da história assumindo, né? Delegando a mulher. Né? A gente simplesmente assume, né? A gente naturalizou tudo isso, né? E não é natural. É na linguagem que nós naturalizamos. São séculos e séculos, né? São séculos. Isso então, para a gente mudar, né? A gente falou sobre no domingo, eu e a Dani falando sobre as evoluções e o que a mulher já conquistou, né? Ao longo dos últimos 2 séculos, principalmente, em termos de conquistar espaço, ter voz,
ter voto, né? Começou lá com o voto, enfim, trabalhar, ter o seu próprio dinheiro. Então, assim, eu acho que já houveram muitas conquistas. E agora a coisa está mais na sutileza, mas a gente tem que estar muito atento. E é nosso papel, né, Berê? É isso Que mesmo. nenhum homem vai fazer. Eu sempre falo assim, Não. por mais que alguns homens falem, mas eu não quero, eu não trato a mulher como objeto, ou não é a minha Uhum. intenção. Mas eles aprenderam assim como a gente Isso. aprendeu assim. Então a É. gente naturaliza, eles acham natural e é muito confortável ter alguém para assumir todas as responsabilidades, cuidar da casa, dos filhos e Isso. assumir muito mais. É muito bom É. se E eu ser tiver linda, alguém para fazer isso. maravilhosa, né? É, Não, é exatamente, porque muita violência, olha que tudo isso, interessante. né? Fala aí, mulherada, vocês que estão aí ao vivo. Olha só, é muita cobrança em cima da mulher, porque além de tudo, Gente, gente, eu vejo casais de amigos que a mulher está super preocupada em fazer cirurgia plástica, botar peito em pé, fazer lipo na barriga, e os maridos, eu fico olhando assim o casal, eu falo assim, por que só ela tá preocupada? É aquela barriga, aquela pança. O cara não tá preocupado em ficar não. bonito com a mulher, não? Aham. Sabe? Eu fico meio revoltada com essas coisas assim. Porque é muita cobrança em cima da mulher. Porque, além de Então, tudo, ela tem que ser linda, né, Berê? e socialmente é tido como que essa mulher fica bonita porque o guardião dessa mulher, se ela está bem, são outras mulheres. Então, nós colocamos nós mesmos nessa armadilha, sabe? Então, não é o homem, é muita maldade que a gente faz consigo, É. né? Não, eu que eu falo que só cabe a gente, porque essa consciência, essa percepção e essa perceber esses mínimos detalhes, as coisas que a gente na nossa No, fala, né, e passa para frente, né, Berê? Porque quando você fala de passa. reproduzir, a gente faz e a gente está ensinando os nossos filhos a É. fazerem do mesmo jeito, né? Porque a Então, gente ainda ensina o que é de menino, o que é de menina. A gente não ensina ainda o que é de gente, de ser humano independente do gênero. Então, quando a gente faz isso, a gente já está indo por esse caminho e dizendo isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, como é que a gente tem é, possibilidade de conquistar essa eu até equidade? arrepiei você falando isso aí, questão da maneira como a gente cria e educa, né? Porque, na É, verdade, a maioria dessas coisas são muito culturais. Então, são. assim, menina tem que ser educada, delicada, ou servir, né? Ou você falou essa Isso. coisa de separar. Menino tem que gostar Uhum. disso, menina tem que gostar É, daquilo, né? é, Então, realmente começa por aí, desde o dia que nasce, né? Desde o dia... é. Lembra aquela vez que a gente... Olha só, nossa, eu lembrei de uma coisa, mas que tem tudo a ver com violência. E eu não tinha pensado sobre isso para a live, mas olha que interessante. Lembra quando a Maria Luísa, minha petitinha, estava muito bebezinha, ela devia estar com menos de 2 aninhos, acho que tinha 1 ano e meio mais ou menos, e caiu o brinquinho, porque ela nasceu, e na maternidade ela já sofreu uma violência, porque ela foi obrigada a furar a Pronto. orelha, e ela saiu da maternidade com a orelhinha furada. E É, meu filho mais velho não passou por esse estresse, querendo ou não, é um estresse, porque ela é é. menina, tem que receber um furo na orelha na hora que nasce. E Nossa. aí, lembra, depois de 1 ano e meio, o brinquinho caiu, eu fui colocar, e ela chorando e falava: Não, eu não quero, não quero. Filha, vamos colocar, filha. E sangrou. E depois eu fiquei me sentindo mal. Eu falei: Meu Deus, por que eu preciso submeter a minha filha a isso? Sendo que ela, né, ela não precisa submetê-la a isso só porque ela é Isso. menina. Olha como é cultural a coisa, né? E desde então eu falei: Eu não preciso, ela não precisa passar por isso. Eu nunca passei por isso com meu filho, eu não precisei forçar ele É. a botar o brinco e sentir dor, enfiar um brinco na orelha, porque ele é menino. E ela não usa brinco, é uma menina super feminina, né? Que é o jeito dela, adora se emperequetar, batom e tal. E não usa brinco, porque ela escolheu não usar e eu não forcei, né? A primeira Isso. vez que ela me deu uma demonstração de que ela não queria aquilo, eu falei: Gente, eu não preciso forçar minha filha a fazer isso. Seria uma forma de violência que a gente faz com os É. nossos filhos e as nossas filhas, né, Berê, também. Então, eu lembro que o dia que você ofertou essa vivência sua no grupo, o quanto que nós tivemos oportunidade de refletir sobre dores e dores que a gente passa ao longo da vida e que quando temos essas vivências, elas são naturalizadas, é tido como normal, né? Então a gente precisa realmente discutir no campo da cultura, questionar no campo da cultura,
pensar diante da oportunidade de relacionar, de ter filhos ou não. O que a gente pode estar pensando diferente do que como foi com a gente, né? Porque hoje a gente tem tantos recursos para poder ter uma postura mais reflexiva na vida e que, quem sabe, isso a gente vai desarticulando essa violência diária que a gente vive, né? Eu fico pensando na violência mais próxima da gente, desse mundinho onde eu faço parte. Sim. Porque lá no mundão tem um monte de gente bacana, ativista e tal. Mas no nosso mundinho, o que a gente pode desarticular para sair de uma depressão, de um transtorno de ansiedade? Hoje, as doenças muito sérias, ela tem uma relação muito grande, principalmente com as mulheres, com esse arranjo de vida aprisionante, culpabilizante, que ela não pode falar não, que ela tem que carregar o mundo nas costas, que Tem ela é que ser a cuidadora. agradável. É agradável. Ser agradável. Ela é a cuidadora de todo mundo, da mãe. Então, assim, isso é muita violência que a gente... É muito bom você ter falado isso, porque olha que interessante. Quando a gente colocou esse tema, né? A mulher e a violência, realmente a gente nos leva a pensar na violência sofrida pelo homem, né? E naquela violência física, sexual e psicológica, mas principalmente que a gente sofre pelos parceiros. Mas olha o que você está falando e que rico que é isso. Você acabou de falar o seguinte: sim, é muito importante a gente lutar contra, se defender contra essa violência, né, grande que a gente vê aí e que tem um tanto de ativista aí, né, contra o feminicídio, etc. Mas a gente, olha o que você trouxe para a gente, que rico que é a gente ver essas pequenas sutilezas do dia a dia a que a gente se submete e que leva a depressão, tristeza, insatisfação, infelicidade, e que a gente baixa acaba autoestima, né? achando natural, porque somos mulheres, né? Eu queria falar um oi para a Stephanie, que entrou agora há pouco, e a Josi acabou de entrar. A Josi, nossa A Josi, querida! Nossa Josi. É nossa, é propriedade. Então, olha que legal. Vamos ver o que mais de exemplo, hein, Berê, que a gente pode dar. Quem estiver online, quiser compartilhar conosco aí algo que a gente mesmo se impõe e que acaba sendo violento. Eu vou falar um assunto aqui. A gente falou de sexo ontem, e sexo é uma coisa que sempre dá o que falar, porque é um assunto que todo mundo gosta, que todo mundo se interessa. Então, ontem foi bem animadinha a live do Berê. E aí eu queria falar uma coisa que rolou numa conversa. Eu faço parte de um grupo de prática online de comunicação não violenta com a Fabiana Maia, né, Berê? Ai, que legal! O primeiro... exatamente. Então, assim, e aí rolou uma conversa de uma vez que eu saí com um cara, aliás, uma não, várias, né? Mas enfim, que eu tava assim, eu tava a fim de sair porque eu queria companhia, queria um papo, tava a fim de tomar uma cervejinha, mas eu não tava a fim de transar. Eu já saí de casa sabendo que eu não tava a fim de transar. Eu falei assim, não, eu quero companhia, uma companhia legal, mas eu já não tô a fim, não tô indo lá pra isso, pra buscar, pra ter sexo, não é isso. E no final das contas eu acabei transando. Mas por quê? Aí eu falei, gente, por que eu fiz isso? Engraçado, né? Por quê? Eu fiquei tentando refletir, porque eu não estava com vontade, eu não saí de casa para aquilo, e eu fiquei tentando buscar ali da onde que veio isso. Como se tivesse errado, né? Como se tivesse errado. Simplesmente para agradar. Eu acho lembra quando você estava na Alemanha e que você sentiu livremente, olha o que é o contexto cultural. Aí você sentada, quando você mandava aquelas fotos maravilhosas e contava aquelas coisas maravilhosas de você sozinha no mundo, você não tinha esse sentimento. Então, nós vivemos num lugar em que a mulher tem que ter alguma coisa se ela... Então, assim, lá eu acho que você estava em consonância com aquela cultura de livre, de liberdade, se permitindo. Então, a gente pode, deve, não pode, porque dever é como se fosse obrigação. Nós podemos sair simplesmente porque queremos sair e encontrar alguém e conversar sem culpa. Vai sair porque está caçando. Isso aí a gente estaria reproduzindo um modelo que fala, pelo menos na cultura, que isso é masculino, né? Que é o homem que sai à caça. Então, a gente sai, porque a gente quer divertir. Aí olha só, mesmo eu tendo assim, racionalmente, mentalmente,
essa consciência de que eu não tenho obrigação de fazer com ninguém, se eu não tiver afim, óbvio. Mas assim, parece que está implantado no chip da mulher de que ela tem que servir e que ela tem que agradar. E aí eu me dei conta, eu falei, gente, não é isso que eu quero, eu não vim aqui fazer isso, sabe? E você está falando de um lugar muito, não é privilegiado, mas de um lugar que tem um diferencial diante de quantas mulheres nesse país. Você está falando de um lugar de uma mulher que é independente, que tem uma formação invejável, maravilhosa, e que sai com seu dinheiro, escolhe o lugar que quer ir. Então, assim, olha o quanto que isso é um daqueles, isso que você está acabando de dizer, é um dos exemplos daquela reprodução, desse vício de linguagem que a gente tem, que está colocado no papel da mulher, que ela, como homem, tem que rolar alguma coisa. Não. Aí você está dizendo o seguinte, eu numa posição dessa, independente, inclusive financeiramente, ainda tenho esse tipo de atitude. Emocionalmente. Imagine mulheres que dependem financeiramente, emocionalmente, se tem condição, às vezes, de falar não. Né? Isso. Então, deixa eu só aproveitar esse gancho. Para a gente sair daí, para a violência mais relacional, num casamento, num relacionamento tóxico, é um pulo. Por quê? Essa mulher, não que a gente está falando é da mulher, mas é a dois que a gente está falando, é construído, é uma co-construção. Essa mulher fica aprisionada nesse enredo violento, porque lá, uma grande maioria é dependente, quando não é material, é emocional, né? Pela cultura, pela família, por exemplo. Olha a violência onde a gente chega. Uma pessoa de uma estrutura familiar de classe média, formação superior, ela fala assim na sessão, então, Berenice, ele me trai. Já é a terceira vez que eu descubro. Mas, assim, meu problema é como é que eu vou chegar na minha família? Meu pai, a primeira coisa que vai dizer é assim, o que você fez? Ele vai ficar do meu lado. Eu sou atraída, mas ele vai perguntar para mim o que eu fiz. Isso não é uma violência? Assim, nossa. Quantas... Aquela crença, né, de que se ele te traiu, você deu motivo. Você não tá dando assistência em casa. Aquela coisa, né, extremamente violenta contra a mulher. Tem uma seguidora aqui, Ana Raiz é Trovão, fala seu nome de novo, que eu esqueci. Eu fico chamando de Ana Raia. Olha o que ela falou aqui, Berê, o comentário. Eu sempre fui sorridente. Quando me casei, o marido me proibiu de ficar rindo, porque mulher casada tem que ser séria. Olha que coisa triste, gente, né? A Dani comentou aqui uma necessidade de corresponder às expectativas que a gente cresce ouvindo. E vamos tomar cuidado para não passar isso para as nossas filhas, nem para os nossos filhos, né, gente? Reproduzir isso sem ter noção que tá, né? Ontem eu vi um documentário que a mulher, no casamento dela, que ela separou e ela, no dia que a Lei Maria da Penha foi promulgada, ela conseguiu e usufruiu da Lei Maria da Penha. Ela apanhava muito, era muita violência. Ela era obrigada a usar óleo no cabelo, para não usar shampoo ou condicionador, para não ter cheiro, perfume, esmaltar a unha, passar um batom, porque isso, senão ela era uma puta, né? Então, assim, a violência, ela é de várias nuances e que a gente, às vezes, não tem noção. E muitas mulheres acham que esse pedido do marido ou dessa interdição de você não faz isso, não usa saia, ou não, né, acima do joelho, abaixo do joelho, ou não usa decote. Ou, acha natural. Isso é porque ama, né? Zelo. Ele ama, é natural. Acha que tá zelando. Tá zelando, né? E que isso é amor, né? Então, assim, não, isso é violência. É domínio, né? É querer dominar o sexo oposto, né? Então, assim, nós não somos propriedade do outro, nem o outro também é minha propriedade. Então, nós precisamos muito repensar. Então, a relação de patrimônio. Imagine que agora que está tipificado como essa violência de patrimônio, é de doer na alma quando um casal está discutindo os detalhes de partilha, ou então que existe nesse momento uma decisão da mulher se separar e o homem, mesmo existindo a lei, que hoje é independente da forma de casamento que eles tiveram, que eles têm direito à metade.
né? Uhum. Porque eles construíram juntos. Então, é muito dito ainda, os homens ainda costumam usar independente dessa mulher trabalhar fora, que essa mulher contribuiu e o patrimônio que o casal tem é dividido. É natural ser dividido. E as mulheres ficarem à mercê do que o homem coloca, ou tenta fazer uma barganha em detrimento do que é o direito dessa mulher. Então, é lesão, é muita lesão que essa mulher sofre. E às vezes usando os filhos. Porque vai faltar para essa mulher e vai faltar para os filhos. Sendo que é direito. Pensão alimentícia, o único crime que nesse país põe homem, marido, né, ex-marido na cadeia, é É deixar não de pagar uma pagar pensão. pensão, né? Muitas mulheres ficam com pena desses homens essas mulheres quase perderam a vida, mas quantas abdicam de ter a pensão, e a gente trabalha tanto, né? Direito é o direito do seu filho. O dever é dele pagar e o direito é dele. E ele te põe na cadeia um dia se você... Então, a gente luta nas relações, na clínica, muito com esses detalhes que as mulheres pegam como orgulho, eu mostrar para ele que eu vou dar conta e eu não quero a pensão, eu não, isso é direito. É direito, é. Tem um comentário aqui, ó. Quando eu estava falando sobre aquela questão do sexo, né? Estou com uma bebê de 10 meses, não tenho estímulo para sexo e é horrível transar e também não transar, porque o marido faz um auê. Olha que triste, né? Nossa, é muito Quer difícil, dizer, né? não quer transar. Olha aqui, a sogra diz que. Nossa, eu fico com náuseas quando eu leio isso. Minha sogra diz que a esposa tem que fazer sexo para agradar o marido. Ai, sinto muito, sabe? É Não, a aquilo gente quer. antigo que ela Eu, tem que eu, cumprir o dever, né? a gente faz sexo porque é bom, É não é para bom. agradar ninguém, não, é É, porque é bom e é o é. dia que a gente quer e tá com vontade, né? E um Não é bom para agradar. companheiro é aquele que, nesse momento que essa mulher está passando por nessa fase, ele acolher, dar colo para essa mulher, procurar ajuda se ela precisa. Ela pode estar com a depressão pós-parto, a libido dela é uma questão hormonal, né, doutora? Vocês não vai porque ninguém Sim, é. saberia falar disso. Mas assim, ela e o bebê como se fosse um. E esse homem podendo repensar que ele está nesse lugar de cuidar. Então, a gente não tem isso na nossa cultura, uma preparação para repensar esse momento ainda da mulher, Uhum. né? Então, ela deve procurar ajuda, ela deve estar procurando não a sogra que vai estar culpabilizando ainda, né? Então, e ela se achar nesse novo modelo, porque não é o paraíso. Ser mãe não é o paraíso mesmo. É. É muita... Ontem eu li um texto que foi compartilhado por uma amiga no Instagram que fala que a gente gozar na maternidade é assim, é transgressor, né? Porque Porque é para quase mulher, impossível, né? para mulher já é algo mais difícil que por homem, por várias questões culturais da cabeça e tudo, né? Agora, para mulher que é mãe, é assim, uau, né? O auge. Vamos lutar por isso, né? Olha só o que a Gislane falou, que passou anos da vida dela segurando um casamento ruim por medo de não dar conta sozinha de sustentar a filha e também por medo de julgamento da família. Me sentia violentada toda vez que ele me procurava. Tanto que isso é triste, né, Gislane? E aí você já conseguiu se livrar disso, né? Eu espero, né? Dessa violência. Só para falar um pouco da violência física mesmo e sexual, que 74%, eu estava lendo uma pesquisa, que 74% das mulheres que não denunciam o homem que as violenta, não fazem, não é por dependência financeira, não é por... porque mas eu amo ele. É por medo. Medo. 74% não denuncia por medo de mais violência. Quer dizer, sofre violência diária e não denuncia porque tem medo de mais violência. E não é um medo infundado, né, Berê? Porque, na verdade, no final de cada relacionamento, é o maior risco, logo no final de um relacionamento, é que as mulheres correm mais risco, né? Infelizmente, assim, de serem agredidas mesmo e de sofrer alguns tipos de violência, né? Tem um nome que eu esqueci agora, que um autor nomeia não sei se é duplo cego, acho que é duplo cego. A experiência em que os pares na violência, ele fica cego a respeito do risco que ele corre.
ou sendo o algoz ou a vítima. Então, a gente brinca na beira do precipício ou no fio da navalha, sabe? Porque eu compartilho de coração o que eu preciso fazer, às vezes, para poder dar conta de cuidar das irmãs, né, das mulheres, para que vivem a violência, têm consciência, são independentes de quem eu estou falando, das que eu estou falando, são independentes, mas não conseguem se libertar do que ela até nomeia, ela tem noção do risco até de vida que ela corre, mas que elas não conseguem viver longe disso. Então, eu preciso de muita generosidade, porque talvez essa pessoa se perca nessa experiência. Então, com encaminhamento, com acompanhamento, às vezes, porque pode ter um transtorno psiquiátrico aí. E por que não conseguem se libertar, sério. Berê? E por que, assim, por que não conseguem se libertar? O que você acha que... Então, eu acho que em cada caso, a gente tenta hipotetizar o modelo dela, de mulher ou de homem, ou no campo da cultura. Eu tento conversas de toda forma. Bem individualizado. De mundo interno, de funcionamento. Então, tem assim, uma dependência emocional, muitas vezes, né? Então, nós precisamos de muita generosidade para cuidar de homens e mulheres que compartilham, que vivem a violência. Porque, em alguns momentos, eu não dou conta de ver assim, não, essa mulher, porque não existe neutralidade, né? Mas na vivência, a combinação, às vezes, é tão perfeita e que parece que aqueles dois não dão conta de viver sem aquele arranjo. Então, precisa de nascer dentro de cada uma janela, um recurso, uma possibilidade, uma palavra, uma narrativa, para poder tomar conta desse padrão que vem com a gente desde que a gente chegou nesse mundo, né? Então, às vezes os dois estão sofrendo, né? Porque, na verdade, quando a relação chega num ponto assim, é ruim para os dois, ninguém está feliz no casamento ou no relacionamento, mas não consegue sair daquilo ali, né? Fica naquele novelo, né? Você que falava da história do novelo, né, Berê? Você falava do novelo? Ficava uma coisa embolada, né? Enredando todo mundo, né? É um enredo, né? Falar em enredado, eu tô lendo o livro da Susan David, ela fala do agilidade emocional, ela fala do que a gente fica enredado, e aí você tá falando, eu não sei se é da mesma origem, mas é muito interessante esse enredado são as historinhas que a nossa mente fica contando pra gente e que a gente acredita nelas, né? A gente vai como se essas vozes nos aprisionassem no sentido que elas, nos únicos sentidos que elas comandam, né? E como é inconsciente, ela não tem visibilidade na nossa vida social, elas tomam forma, elas têm vida própria. Então, repetir padrão é mais ou menos isso, que está tão na moda a história do padrão. Então, como eu trabalho desde os anos 90, eu me dou conta disso, que a desconstrução de padrões, de vício de linguagem, de comportamento, é um trabalho diário nosso. Diário. Porque a gente pode sair de um relacionamento e pensar que é o outro que é assim, a gente vai para o outro relacionamento, quando vê, tá na dança maluca da violência com o próximo, com a próxima, né? Então, na dança maluca da violência. A gente tem que se dar conta do que a gente carrega, que a gente sai procurando esses pares que combinam, né? E fazendo pares que combinam. Nossa, então, Berê, muito bom, porque a gente tem falado muito aqui nesse canal sobre uma coisa que é autorresponsabilidade, que é olhar pra gente, ver qual é a nossa parte de responsabilidade para a coisa estar daquele jeito. Porque sempre que tem alguém, tem um opressor, tem um oprimido, que aceita. Em algum momento ele está aceitando. Né? Igual aquela coisa que a gente fala, apanhar uma vez, você pode até apanhar, mas se você apanhar a segunda vez da mesma pessoa, você aceitou, você perdoou, entendeu? Então, assim, isso que você está falando é muito fácil a gente pôr a culpa no outro, não, é o cara que é assim, o cara que é problemático, e aí eu saio daquele relacionamento, caio num outro que encaixa perfeitamente igual e que vai acontecer as mesmas coisas. Então, qual é a minha responsabilidade? O que é que eu estou assumindo como natural, né, no meu papel, e deixando a coisa acontecer e assumir como natural.
A Gerlane está compartilhando aqui com a gente que ela, depois que decidiu divorciar, ela ainda está na mesma casa, porque ainda não tem condição de sair, está procurando a defensoria para dar entrada no divórcio, mas que a família do marido está dizendo que provavelmente ela tem outro. Olha a violência, mais uma, né? Mais uma. Ela pode ter outro, porque um casamento não termina assim da noite para o dia, não. Com certeza ela arrumou outro. Então, assim, a culpa é sempre da mulher. Se o homem traz, você acabou de dar um exemplo, aí pediu o divórcio, tem mais essa. Mais de 70% dos casamentos, deixa eu ver se é 70%, eu anotei isso aqui. Eu acho que é isso também. Mais de 70%. Quem dá entrada em casamento, que vai no cartório, que faz tudo, geralmente é a mulher, mas quem dá entrada no divórcio, pedido de divórcio, mais de 70% dos casos é mulher também. A né? mulher. E ainda leva a responsabilidade de que arrumou outro, né? Ou de que, nossa, um homem tão bom como esse, né? Então, houve tudo isso mesmo, né? E eu acho que também, viu, eu nomeei de violência os casamentos que já passaram do TI, não tem mais chance, mas que a mulher tem que ouvir do entorno social dela que ele não bebe, ele não te bate, ele não te trai. Então, o casamento acabou, né? Agora, tem que existir uma coisa absurda. Então, as pessoas têm que sair dos casamentos quando acabam com um texto que tem que ser alguma coisa muito trágico, né? Então, isso é uma violência muito grande na nossa cultura. Porque tem que ter um detalhe de absurdo para poder... O meu casamento, meu primeiro casamento foi assim mesmo. Porque era um homem muito bom, e é mesmo um homem muito bom, mas eu não estava feliz, enfim. E eu ouvi, inclusive, dos meus pais. Nossa, mas ele não tem vício, ele não é um cara mulherengo, ele não fica saindo, ele não te bate. Então, isso aí bastaria para eu querer. É o mínimo do mínimo, né? E essas colocações é o que é impensável. Então, assim, e sendo que aquela acho que é um termo da comunicação não violenta, essas microagressões diárias não é contabilizadas, elas são invisíveis, elas não têm visibilidade na linguagem. Então, como ela não é compartilhada muito socialmente, entre quatro paredes, ou então, no máximo, os filhos participam, porque em algum momento os filhos querem ficar longe daquela relação doente, né? Mas como no social é um casal perfeito, na maioria das vezes, todo mundo fala, não, é um casal vitrine, também chamado de casal vitrine. Então, casal 20, mas para dentro ninguém sabe. E aí, quando acontece essa separação, não tem esses absurdos para contar, porque foram micro absurdos diários, né? Exato. Porque é mais fácil falar separei porque ele me batia, ou porque ele me traiu. Agora, falar que separou porque o cara, como você falou, faz microagressões diárias, e as agressões, a violência psicológica é devastadora, né? Devastadora. Eu tenho uma mulher que eu cuido, assim, esporadicamente dela, faz mais de 10 anos. E com ela que eu aprendi o termo que ela apanhava de língua. Aí eu falei, como é que é isso? Não, ele me bate de língua, desqualificando, debochando, subjugando, né? E ele falava na minha frente, tentava fazer terapia de casal, e aí ele falava, não, na próxima vida, eu quero, se a gente for encontrar, eu quero que você seja minha empregada. Então aí era assim, mais ou menos assim. Então, aí é uma pessoa que é o exemplo da mulher tipicamente que corporificou a violência. Então, a coluna vertebral dela já fez 2 cirurgias, ela já tem, ela não tem estrutura óssea. Olha que interessante, ela não apanhou fisicamente, mas ela apanhou tanto emocionalmente, tanto de língua, que é como se ela tivesse apanhado, porque destruiu a coluna, né? E ele já até faleceu. Só que ela quase que foi junto com ele, não porque ela sofreu, mas porque ela ficou num estado deplorável de saúde. Adoeceu, né? E ela é muito adoecida. E é uma pessoa com muito recurso. Quando ela tá mal, ela vai pro Einstein. Então, assim, a gente precisa de pensar esse modus operandi que a gente se vive diariamente e que a gente, às vezes, não tem noção do preço que a gente paga. Porque, às vezes, mora numa casa maravilhosa, porque não sei o que maravilhoso. Que maravilhoso! Apanhar de língua, sofrer, sabe? Ser desqualificado diante das pessoas, dos filhos.
E muitas mulheres vivem assim, Muitas. desqualificadas, Ó, só né? aqui a gente está com 10 pessoas só ao vivo nesse momento. E as pessoas estão falando aqui, ó, vocês, a Elaine, vocês estão descrevendo o meu casamento, né? A, a B Nuvens fala para mim seu nome, eu não sei o nome. Ela falou assim, a gente estava comentando agora mesmo, como que você vai deixar um homem que arruma a casa e cuida dos filhos, né? Como se ele fosse um santo, porque ele arruma a casa e cuida dos filhos. Mas às vezes desqualifica. Eu ouvia que eu era folgada. Alguém, todo mundo que me conhece, que convive um pouquinho assim comigo, sabe o tanto que eu trabalho. E não trabalho, porque eu faço um punhado de coisas que eu gosto, eu escolho fazer, não estou reclamando, não. Mas eu sou muito ativa, eu tenho várias funções, eu tenho várias atividades, e eu escutava que eu era folgada. Uma pessoa que trabalha a semana inteira, que dê plantão, que cuida de, né, de casa, de filho, de faculdade, um punhado de coisa, consultório. E eu escutava que eu era folgada. Então, assim, é uma desqualificação diária, um desmerecimento. Um desmerecimento. Um tratamento como se você não servisse para nada, né? Girlane, a B, então tá, é B mesmo, que bom. A Girlane falando, estou amando ouvir isso, reforma o meu pensamento de que estou no caminho certo. E eu tô achando muito importante, Berê, porque interessante, eu achei que a gente fosse falar de outro tipo de violência, mas eu acho que... A gente fala depois. Hoje vai marcar outra live, mas enfim, eu acho que essa violência psicológica, emocional, cultural, que a gente muitas vezes se impõe também, que a gente impõe às nossas filhas, como o exemplo que eu dei lá de obrigar as filhas, né, a usar brinquinho ou a vestir uma roupa assim ou assado, né, que às vezes não é confortável. Isso a gente acaba criando nossas filhas achando que é natural usar uma roupa, uma saia de tule que pinica e que é calorenta porque é bonito, né, ou ir para Fica bem na fita, né? Fica bem na fita, ou uma sandália, assim, um assado, ou um enfeite de cabelo. A minha filha de vez em quando usa, mas na maioria dos dias ela não usa, ela não quer usar. Tem um tanto de lacinho, tem tiarinha, e ela não usa. Mas tá ali, tem dia que ela quer colocar. E tem dia que ela fala, mamãe, tá apertando aqui, não quero não. E não usa, gente. É obrigada a usar laço no cabelo, porque é menina? Não, não é obrigada. E a gente faz isso com as nossas filhas, né? E quando você está falando que ela fica à vontade para usar ou não, você está ensinando ela a se respeitar. Então, porque o que é a marca da violência maior é a pessoa que não se respeita. Então, o outro não a respeita, mas porque não passou primeiro por esse primeiro nível. Que é assim, eu não falei não para ele. Ele me bateu uma vez, daí ele vai bater a segunda, ele vai bater a terceira. Então, isso que eu estou falando do autorrespeito, a autoconsciência, são os pilares da autoestima. Então, nós constituímos a autoestima a partir disso que a gente está conversando. Fora disso, é desvio patológico, é dar coisas nesse mundo, acontecer coisas que a gente ali não está se guardando, não está se preservando, né? Então, quando você estava falando que desse entendimento que vocês têm trabalhado no canal e que eu acho bacana, que eu compartilho isso muito na minha clínica, que é essa postura responsiva, sabe? É corresponsabilidade. E ontem eu ouvi um termo, eu quero até descobrir quem é essa psicanalista, que ela fala que eu sou responsável pelo meu desejo. A gente tende a fazer e combinar e convidar para a violência quando a gente elege o outro para ser o responsável pelo meu desejo. Então, eu tenho gratidão eterna, eu não sei o quê. A virgindade hoje está atrelada, ainda está atrelada que tem que ser eterna, até que a morte separe, porque, sei lá, é umas coisas do tempo do onça que não tem mais sentido. Mas ainda tem mulheres que se apegam a isso, Verejura? E ainda tem. Meninas universitárias e sofrendo, porque eu não sei se você está a par, mas lá na UF talvez você converse um pouco com o Tiago, que atende hoje muito a saúde mental dos estudantes. Não sei se ele está à frente, a gente trabalhava junto em grupos e ele falava para a gente da gravidade do adoecimento no meio universitário, né? E são por questões que a gente pensa que já venceu. Sofrimentos absurdos e de autoflagelação absurda, né?
Então, assim, a gente tem muito que trabalhar a respeito do que é ser gente, sabe? Do que é de se humanizar nas relações. Porque tá muito estranho, tá muito retrógrado, tá muito antigo. Ainda, né? É o que a Josi está dizendo aqui, Berê. Na minha família ainda há diversas agressões verbais e subjugar da mulher. Mesmo hoje tendo várias mulheres já formadas e independentes. A jornada é longa. É longa, mas depende de cada uma de nós, né, Berê? Estar atento, estar presente. E quando a Berê fala da autoconsciência, da autorreflexão e do autocuidado... E de rede de apoio, né? E aí ter rede de apoio, Dani, eu tô atenta aqui. A Dani falou, faltam 5 minutinhos, nós vamos encerrar sim, Dani. Fica tranquila, obrigada, viu, por avisar. Então é o seguinte, a jornada é longa, mas eu acho que o importante, já que nós estamos aqui presentes, falando sobre esse tema, é a gente espalhar isso como uma sementinha. Primeiro, estar atenta no nosso dia a dia, estar muito presentes nas nossas falas, nas nossas... no dia a dia, o que a gente faz com as nossas filhas, para quem tem filha mulher, com nossos filhos também, né, gente? Porque quando a gente ensina o que é de menina, o que é de menino, o que é papel de um ou do outro, a gente acaba reproduzindo esses papéis aí. Então, ficar muito atenta e não deixar passar, não, sabe? Com jeitinho, com educação, dar um toque na amiga, né? Porque foram 2 amigas que me falaram, amiga, isso que você sofre é violência. Então, vamos dar o toque nas amigas, vamos, a gente que está enxergando essas coisas, vamos falar para a amiga, olha, isso não é natural, não é bom isso, né? Do jeito que você está falando, não vamos tratar como natural, ou algo que não é natural. Que não é natural. E a Elaine falou aqui, ó, a maior violência é a que a gente faz com a gente mesmo, aceitando esses maus tratos. E é mesmo, então se a gente deixar de aceitar, né, Berê? Vem cá, filhinho. Malu tava dormindo aqui no sofá, ela acordou. Vem cá um pouquinho, filha. É porque ela é sonâmbula, gente. Ela tá em pé aqui, mas ela tá meio dormindo. Bom, nós já vamos encerrar. Vem cá, filhinho. Tadinha, ela acordou, mas ela levantou, e andou e deitou de novo. Já tá tarde para ela, né? E aí, Berê, você quer falar mais umas últimas... Então, como a gente acabou afunilando para uma questão da comunicação, da linguagem, eu gosto de um artigo de um constitucionista que o título do artigo fala o seguinte, que a linguagem não é inocente. Então, nós temos de pensar que a comunicação, que é tudo, que envolve comunicação verbal e não verbal, a gente está praticando ou está inserido numa relação tóxica, violenta, e que a gente precisa de se dar conta de construir uma possibilidade de meta-observar-se. Do que a gente está falando e que está ou construindo, ou desqualificando, ou está sendo desqualificado, e como se fosse natural. Então, nós temos os apelidos horrorosos, né? No Nordeste, a gente chama-se a mulher de jumenta. Sabe, a gente tem tratamentos dentro de famílias aqui na nossa região, que é como se fosse carinhoso. E é assim, tratando como bicho. Então, tem muita coisa pequena, mas que vai, se a gente for pensar, ir para um empurrão, ir para uma paulada, ir para a morte, é um pulo. Porque nós não somos bichos, nós somos do reino animal, mas nós não somos coleguinha deles assim, né? Nós temos consciência, nós temos recursos. Eu gostei de você falar do... Nossa, agora fugiu. Eu fiquei vendo Peraí. A Josi falou assim, cuidar também para nós mulheres, não crucificarmos outras mulheres e sim oferecer apoio. Então, quando a gente vê isso, né? A gente ter esse cuidado. Mas me fugiu uma coisa aqui, que você falou o seguinte, que nós não somos... lembrei. É porque você falou meta-observar-se. Tem que falar a linguagem que todo mundo entende. Isso quer dizer distanciar, né? Se olhar como se você estivesse fora. Como eu gosto de praticar isso bem concreto. Quando eu viajo, que eu posso estar na Glarí, eu gosto de pensar lá em Berlândia e tal. Quando eu tô lá, eu faço isso, eu vou para a clínica e tal. Eu gosto. O que tá legal, o que não tá legal. Olha para sua vida e vê o que você gosta, o que você desgosta, o que você tem que é amoroso, mas o jeito do tratamento que você tem nesses relacionamentos, seja de trabalho, afetivo, social, é amoroso? É afetivo assim ou é afetivo assim, né? Então, também é afeto, é tudo afeto. Mas tem que ver se ele é espinheiro, se ele é gostoso. Então, a gente decodificar as coisas, assim.
porque a gente naturalizou, pondo tudo às vezes num arquivo que não Entendi. combina. Nós vamos ter que encerrar, senão Tá a gente não bom. consegue nem falar tchau. Falta 1 minuto. Tá. Mas eu acho que, olha só, no final das contas, a gente vai para o autoconhecimento, para se olhar, né, Berê? E olhar a vida que a gente tem, se é isso mesmo que a gente quer, né? Adorei, adorei. Vale Adorei também. fazer mais. Obrigada. Vamos fazer uma sobre violência na vida conjugal. Afetivo, né? vamos. Afetivo. Obrigada por ter aceito. E bom demais. Até a próxima. Obrigada por quem esteve aqui conosco, mulheres.